Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Letícia Rose. Essa daqui é a aula secreta de Lightroom. Nós vamos ter uma sequência de aulas que vai dar para você uma introdução maravilhosa para você começar com tudo editando as suas fotos. Porque, como eu já disse, além de um marketing excepcional, se você não tiver excelentes fotos, você está fora do jogo. Então, para você ter excelentes fotos, você precisa também fazer excelentes edições fotográficas para você conseguir capturar a atenção do cliente e impactá-los no seu dia a dia através das suas postagens nas redes sociais. Na aula de hoje eu vou mostrar para você um tópico muitíssimo importante que eu vejo que a maioria dos fotógrafos iniciantes não consegue dominar, tanto na hora de fotografar quanto na hora de editar. Se você está aí começando, você deve saber do que eu estou falando, que é a luminosidade da fotografia. É muito difícil para quem está começando conseguir identificar um nível de luminosidade que seja adequado para uma fotografia. Mais difícil ainda é equilibrar um trabalho inteiro, por exemplo, de ensaio fotográfico ou uma festa, equilibrar a luminosidade em todas as fotografias. Às vezes ficam umas fotos mais escuras, outras mais claras. Você está ali tentando dominar o modo manual da câmera e é normal que aconteçam alguns deslizes. Então você, na hora da edição, vai conseguir, com essa aula, deixar a foto com a claridade que você quiser. Eu vou mostrar para vocês agora uma forma mais aprofundada de você controlar, de você dominar tanto as luzes quanto as sombras da sua fotografia com a aba básico aqui dentro do Lightroom, beleza? Isso daqui é o modo hard de você. Caso você queira se aprofundar aí na sua fotografia, controlar de forma manual tanto as altas luzes quanto as sombras, os pretos. Tô falando grego? Não tô falando grego, é português mesmo, é a língua do Lightroom, a língua da edição de foto. Agora, preste atenção numa coisa aqui que eu vou te falar. Quando comecei do absoluto zero, assim como a maioria de vocês. Você pode estar aí no zero na fotografia, sem saber nada, pode estar aí caminhando já, tirando as primeiras fotos, ou quem sabe você já seja fotógrafo profissional e esteja querendo melhorar a qualidade da sua fotografia através dessas aulas secretas. Eu, quando entrei na fotografia, entrei assim como você está, ou como você já foi, do zero também. Pode parecer estranho ver fotógrafos bem-sucedidos, achar que eles sempre foram assim, mas não. Sempre todos os fotógrafos começaram do zero. E foi assim comigo. Eu comecei do zero. E quando eu comecei, eu não sabia nada de edição. Eu sabia que precisava usar o Photoshop, por exemplo, para fazer edições de fotografia, mas o próprio Lightroom eu não conhecia. Eu não sabia que eu precisava começar por ele a minha edição fotográfica e que seria muito mais fácil, através dele, eu fazer uma edição completa, de forma mais automatizada, para larga escala, para quantidades grandes de fotografia. Esse é o segredo do Lightroom, é você conseguir usar ele para você editar muitas fotografias e tornar a sua carreira fotográfica mais produtiva, para você ter mais tempo aí, para você fazer o seu marketing principalmente. Porque eu vejo que muitos fotógrafos gastam mesmo muito tempo editando as suas fotos de forma desnecessária, quando poderiam fazer isso de forma mais rápida, mais ágil, podendo aproveitar o seu dia de outra forma. Agora, vamos lá para a aula? Nessa sequência de aulas aqui, eu vou mostrar para vocês como eu transformei essa fotografia aqui nessa fotografia muito mais viva, muito mais quente, muito mais interessante. Aqui na aba básico são ferramentas fáceis de usar, simples, e que você vai conseguir aí em 4 dias trazer muito mais impacto para as suas fotografias. Vamos começar aqui nessa aula, como eu já falei, entendendo a claridade da fotografia, como que você mexe, como que você melhora a claridade para mais ou para menos, como que você deixa a sua fotografia mais clara ou mais escura, dependendo do que você deseja aí. Vou aqui redefinir a fotografia primeiro. Eu fiz essa edição, mas eu vou redefini-la aqui no botãozinho de redefinir. Aqui eu tenho a fotografia como ela é, como eu tirei ela, como ela saiu da câmera. Nós estamos aqui no módulo revelação dentro do Lightroom. O módulo revelação é onde a gente faz a edição da fotografia. Eu vou vir aqui na aba básico, do lado direito do monitor.
Aqui na aba básico nós temos várias opções e nós vamos ver todas essas opções aqui durante essas nossas 4 aulas inéditas. E nessa primeira aula nós vamos vir aqui nesse bloco aqui que faz referência ao tom da fotografia. E vamos lá. Vamos começar aqui pela exposição. O que a exposição faz? Ela vai clarear a fotografia como um todo, de maneira geral. Quando eu mexo aqui no slider da exposição para cima, eu clareio a fotografia como um todo. Quando eu mexo o slider... E o que é um slider? Eu vou explicar aqui agora o que é um slider. O slider é essa barra aqui. Posso chamar de barra, também posso chamar de slider. Cada pessoa chama de um jeito, né? Vamos chamar aqui de barra para simplificar. Eu vou vir aqui na barra da exposição e vou botar para cima. Assim eu clareio a fotografia. Quando eu boto aqui para baixo, eu escureço a fotografia. Essa fotografia, pensa comigo, eu prefiro clarear ou eu prefiro escurecer ela? Para mim, para o meu estilo de fotografia, inclusive, eu nem clarearia e nem escureceria, porque eu já fiz essa fotografia de um jeito que eu não precisasse editar muito a claridade dela. Eu já configurei a câmera para ela sair de um nível bem razoável. Mas aqui, como demonstração para vocês, eu vou dar uma clareadinha. Vamos vir aqui em exposição e clarear. A gente está vendo que ele vai clarear aí de um modo geral. Clicando 2 vezes em cima do nomezinho exposição, ele reseta, ou seja, ele volta para o 0. Beleza? Até aqui a gente já aprendeu um monte de coisa, né? Já aprendeu um monte de coisa. Vamos vir aqui na barra de contraste. O contraste, ele vai trazer contraste, vai contrastar a nossa fotografia. O que significa o contraste? Ele vai botar as áreas mais claras para mais claro e as áreas mais escuras para mais escuro. Tudo que está mais claro na fotografia, ele vai aumentar a claridade. Tudo que está mais escuro, ele vai diminuir a claridade. Vamos olhar aqui para a fotografia. O que está mais claro na fotografia? Olha só, os tons de pele, ó, tudo que é pele. A blusa aqui está mais clara, detalhezinhos aqui do laço, alguns verdinhos aqui mais claros das folhas, o chão talvez. Vamos ver? E o que está mais escuro? A roupa, algumas tonalidades aqui das folhas, ok? Cabelo principalmente, olhos, sobrancelha, tá mais escuro. Quando eu mexo o contraste para cima, observa o que ele faz. Exatamente o que eu falei. E tudo que tá escuro, ele vai escurecer mais. E o que tá claro, ele vai mantendo ali. Tá vendo? Quando eu boto no máximo, viu o que fez? Tudo que estava mais escuro, ele escureceu. Vou clicar aqui 2 vezes para voltar, porque eu não quero essa edição na minha fotografia. Porque eu, Letícia, prefiro utilizar essas 4 barras aqui. Essas 4 barras, elas vão fazer basicamente a mesma coisa dessas primeiras. Só que elas fazem esse trabalho de forma muito mais seletiva. Eu consigo controlar melhor aonde eu quero a claridade e aonde eu quero diminuir a claridade, ou nas sombras, ou nas luzes. Vamos entender aqui de forma prática. Vou dar um zoom aqui na fotografia. Quando eu coloco o mouse aqui em cima, tá vendo que ele aparece uma lupinha. Quando eu clico, ele dá um zoom. Viu que legal? Se eu clicar de novo, ele tira o zoom. Então eu vou clicar para dar um zoom, para mostrar aqui com detalhes a nossa fotografia. Vamos lá. Os realces. O que os realces fazem aonde eles alteram na nossa fotografia? Os realces, eles vão alterar a luminosidade nas áreas mais claras da fotografia. Nos meios tons mais claros. O que são os meios tons mais claros? São aqui os detalhes mais claros da pele, por exemplo, a parte branca do olho, os dentes. Vamos ver na prática? Vamos aumentar os realces aqui para cima. Olha só, exatamente aonde eu falei foi aonde ele deixou mais claro. Agora eu quero que vocês percebam que ele não vai mexer no cabelo, por exemplo, e nem na parte preta dos olhos, porque não engloba os realces, essa parte do rosto. Aumentei aqui os realces, olha só. Só as partes claras que vão ser clareadas. Quando eu diminuo, só as partes claras que vão ser escurecidas. Clico 2 vezes para resetar. Vou aumentar aqui um pouquinho os realces. Vamos lá. Ok? Vamos entender aqui agora o que são as sombras. As sombras, elas fazem referência aos meios tons mais escuros.
Agora eu quero mostrar ao mesmo tempo para vocês duas barras, as sombras e os pretos. E qual a diferença entre as duas? As sombras, elas fazem referência aos meios tons mais escuros, enquanto os pretos, eles fazem referências às áreas mais escuras do que os meios tons. Os pretos, onde que a gente tem preto aqui? Tem preto no cabelo. No cabelo a gente tem algumas áreas pretas aqui. Os olhos, tem uma áreas pretas aqui nos olhos. Talvez algumas áreas aqui nas plantas. Vamos ver na prática. Eu vou ver aqui os pretos. Vamos aumentar. Olha só. Os pretos, eles mexem, de forma geral, muitas partes da fotografia. Porque a fotografia, ela tem muitos pontos de muitas tonalidades diferentes. Mas aqui, principalmente, nessas áreas mais escuras. Observa. Nas áreas mais escuras da fotografia. Clicar 2 vezes para voltar. E agora as sombras, olha só. Como as sombras mexem mais nas áreas que estão mais acinzentadas. Olha aqui, ó, essa área aqui. Como as sombras mexem nas áreas verdes. Aqui um pouco no cabelo. Aqui um pouco nessa área verde. Olha que interessante. E os pretos um pouco na fotografia toda, porque tem preto na fotografia toda, mas ele mexe principalmente aqui nas áreas onde tem mais pretos mesmo. Olha como os pretos mexem nos olhos. Olha só. E onde que estão os brancos na fotografia? Os brancos, eles estão um pouco em tudo na fotografia, mas estão nas partes mais claras, mais próximas do branco em si. Vamos ver aqui. A roupa, por exemplo, que está mais próxima do branco. E o dente aqui. O dente está mais próximo do branco também. Então eu venho aqui, vou mexer. Olha só como o branco, ele afeta de forma muito agressiva a roupa. Viu? Afeta um pouco o rosto também, mas a roupa, ela afeta de forma bastante agressiva. Então, aqui nessa aula a gente entendeu como que a gente utiliza isso daqui, todas essas barras de forma independente. Vamos agora alterar a fotografia para deixar ela bem equilibrada, utilizando todas as barras, agora que já entendemos elas, né? Não vou utilizar essas não por enquanto. Eu vou começar por essas 4 aqui. Eu vou aumentar aqui os realces. Eu vejo que ele afeta demais o rosto, tá vendo? Vou aumentar aqui mais as sombras, percebendo que ele vai mexer aqui nas sombras um pouco. Olha que legal. Os brancos, eu vou mexer aqui. Os brancos, eles estão nessa fotografia trazendo um destaque muito legal para a pele da modelo, trazendo mais destaque para a menininha, né? Trazendo mais destaque, mais claridade para a pessoa e deixando o fundo da fotografia um pouco mais subexposto. Assim, é como se eu estivesse colocando ali um flash nela. Olha que interessante. E os pretos, vou subir os pretos? Não, eu vou botar os pretos para baixo. Olha que legal. Quando eu coloco aqui os pretos para baixo, eu tô trazendo mais vivacidade, mais contraste para a nossa fotografia. Vamos lá? O antes e depois, antes, depois, antes, depois. Agora eu vou falar para vocês como que eu faço o antes e depois. No teclado eu tenho a barra inversa. Quando eu clico do lado do Shift, ó, tem o botão de Shift. Do lado do Shift eu tenho o botãozinho que é a barra inversa. Eu clico nessa barrinha, ele vai me dar o antes. Quando eu clico depois, ele me dá o depois. Antes, depois. Olha que interessante que ficou nossa fotografia com essas ferramentas básicas que a gente usou aqui. Agora presta muita atenção, porque o conteúdo dessa aula tá lá dentro do meu curso Quarto Pilar, então é uma aula secreta. Essa aula vai sair do ar e não adianta me pedir de novo, ok? Tô dando a oportunidade aqui para vocês de ter esse conteúdo gratuitamente. Essa sequência de aulas, de hoje até a última, uma por dia, vão dar para vocês já a base para você começar a fazer excelentes edições utilizando o Lightroom, seja no computador ou no celular. Então não perde. Até a próxima aula!